Olá, boa tarde a todos, companheiros da doutrina espírita, companheiros da Casa do Caminho. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho nessa tarde de sexta-feira, dia de reunião pública na nossa casa. Antes de nós começarmos o estudo, eu vou tentar compartilhar com vocês a tela com a mensagem referente ao nosso Natal. Aí está. Então, aí, nesse cartaz tão bonito, nós temos a lembrança da nossa festa de Natal e do nosso chamado a participar dessa festa tão bonita. Ele essa festa será feita com a colaboração de todos nós, como tem sido feita assim, sempre, e da mesma maneira que nós fizemos no ano passado. No ano passado, houve uma participação bem grande de todos nós, e foi possível atender a bastante gente, graças a Deus. A nossa casa atende as crianças, aos adolescentes, aos idosos. Então, nós pedimos a todos que puderem colaborar, que façam essa colaboração para que nós possamos realizar mais uma vez esse Natal de Jesus tão abençoado, levando um pouco de alento a essas famílias que atravessam tantas dificuldades. Então, eu vou deixar mais um pouquinho aqui a tela, enquanto eu peço licença a vocês para ler uma página de abertura, e nós vamos hoje nos dedicar ao estudo do Evangelho, dando continuidade ao capítulo 26, cujo título é Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. E hoje nós vamos, nessa continuidade, ver os itens de 7 a 10, cujo título, que abarca esses 3 itens, esses 4, 7, 8, 9, 10, esses 4 itens, é mediunidade gratuita. Então, eu vou ler, a título de abertura, uma página de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso Chico Xavier. É a lição de número 28, com o título Escritores. E ela se refere a uma passagem de Marcos 12, 38, e que diz assim: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas de excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas?
Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Graças a Deus. Vamos, então, unir os nossos corações em prece, agradecendo muito pela oportunidade de estudo, de trabalho, e pedindo a bênção e o auxílio de Jesus, da direção da nossa casa, dos nossos mentores, e, acima de tudo e sempre, de Deus, nosso Pai, para que nós possamos aproveitar da melhor maneira o nosso estudo, que possamos seguir na luz do amor de Jesus. Então, agora eu vou parar de compartilhar a tela, só lembrando, de novo, que vocês vejam esse cartaz e que possamos nos mobilizar para esse auxílio. Como está aqui no texto, não sei se dá para vocês verem bem, mas acho que dá para ampliar a imagem. Os contatos estão aqui, a conta está aqui do Banco Itaú, e os contatos com Ana Paula, com os coordenadores do trabalho, Ana Paula, Fátima Mendes, Marilena Mendes, André Igreja. Qualquer uma dessas irmãs pode ser contactada para se precisar algum esclarecimento. Então, eu vou aqui parar de compartilhar e vamos continuar com o nosso estudo. Eu recomendaria, há muita literatura sobre esse assunto, claro, né? Só falando de mediunidade, há infinitas fontes de estudo para nós. E, nesse particular, da gratuidade da mediunidade, também há muitas fontes. Eu recomendaria, além de indicações que estão feitas aqui mesmo no nosso texto, como nós vamos ver daqui a pouco, o livro, o texto Gratuidade do Bem, que está aqui nesse livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, e como vocês já devem ter notado, eu sempre me valho para os nossos estudos. Eu vou ler só alguns trechos desse capítulo, que é muito interessante, muito elucidativo, em que Joana nos diz assim: não obstante, para que todos esses processos de recuperação se fizessem factíveis, uma condição tornava-se necessária: dar de graça o que de graça se havia recebido. Desta forma, a faculdade espiritual encarregada de produzir resultados saudáveis obedece à ética da dignidade que confere à energia curadora as ondas benéficas que podem propiciar o retorno do bem-estar, do equilíbrio, do refazimento. Médiuns são todas as criaturas, em diferentes graus, porque todas possuem recursos que facultam o registro do psiquismo daqueles com os quais convive no corpo, como daqueles que já transpuseram a barreira carnal e se encontram despojados da matéria. Naturalmente, destacam-se as pessoas que a possuem mais ostensivamente, quer dizer, que possuem a mediunidade mais ostensiva,
produzindo fenômenos vigorosos que não podem ser confundidos com manifestações do inconsciente, nos seus vários aspectos, nem tampouco com o acaso, em razão de repetirem-se a miúde. Os apóstolos, igualmente, eram portadores de mediunidade, como demonstraram por diversas vezes, particularmente no dia de Pentecostes, quando foram alvo da admirável xenoglossia, comunicando-se com os presentes nos respectivos idiomas que lhes eram familiares, assim demonstrando a interferência do espírito sobre a matéria e advertindo para os chegados tempos da imortalidade em triunfo. Mais tarde, durante toda a existência, exerceram-na com grandiosidade e abnegação, deixando rastros luminosos por onde passaram, graças a cuja conduta arrebanharam multidões para o evangelho nascente. Renunciando a qualquer interesse pessoal, demonstravam a qualidade da Boa Nova, convocando necessitados de luz para que participassem do banquete espiritual que lhes estava sendo oferecido. Fortemente vinculados a Jesus, nele hauriam as energias necessárias para os cometimentos das curas físicas, psíquicas e principalmente morais, conduzindo todos quantos se beneficiavam ao encontro de si, libertando-se do ego perturbador e iluminando o lado sombra que antes neles predominava. E por aí vai o texto bastante, nossa, com essa belíssima escrita da nossa Joana, e esse trabalho fantástico do Divaldo. Esse livro é bastante esclarecedor, e particularmente esse texto eu achei muito bonito e muito profundo, que nos leva a muita reflexão e nos leva a ter mais vontade ainda de estudar. Vindo aqui para o nosso estudo, aqui no item 7, Kardec nos fala dos médiuns modernos, ressaltando que os apóstolos também possuíam mediunidade, assim como nós acabamos de ler aqui no texto da Joana. É claro que eles receberam de Deus essa missão, esse trajeto de serem mediadores entre os espíritos e os encarnados, para mostrarem a eles o caminho do amor divino, que esse era o propósito divino, né? Que a lei de amor fosse, os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, chegassem a todos. E a mediunidade é mais um mecanismo, é mais uma ferramenta, é um mecanismo de evolução da mediunidade. Acho que assim ela pode ser considerada como um mecanismo de evolução. Agora, a gente tem que prestar atenção que, como qualquer mecanismo, qualquer ferramenta é neutra, né? O uso é que dá o sentido, o uso é que dá a direção. Então, a utilização tem que ser bem feita. Qualquer ferramenta, né? Uma faca, por exemplo, é uma ferramenta. Ela tanto pode ser usada para cortar um pão, como pode ser usada para fazer mal a alguém, para ferir alguém. Então, todo mecanismo depende do uso que se faça dele. E aqui, no nosso caso, a mediunidade é mais um mecanismo de tantos que nós temos na nossa mão, que possibilita essa difusão, esse esclarecimento, essa imersão na realidade divina, essa iluminação, que chegue a todos de maneira uniforme, como um sol. Nem todos vamos aproveitar da mesma forma, cada um de acordo com a sua possibilidade, mas a mediunidade é mais uma forma de que possa ser
possa acontecer essa difusão da maneira mais justa possível. Então, dessa forma, é claro que um mecanismo criado por Deus e dado a todos nós, suas criaturas, não poderia, de forma alguma, estar vinculada a nenhuma forma de materialidade expressa, por exemplo, em pagamento. Não há lógica, não há nenhuma lógica nisso. Como diz aqui no nosso texto, no final desse item, fazer com que se pague por ela seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial, quer dizer, do âmago da finalidade para que fosse, porque foi criada a mediunidade e nos dada a todos. Aí, no item 8, o texto fala de uma coisa muito simples, né? Ele fala: todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja interesse egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los, não poderá admitir jamais que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los. Então, ele fala de forma muito clara dessa coisa, como eu estou dizendo, muito simples, mas que exige muita atenção, muita concentração, muita seriedade, que é a sintonia, a afinidade. Nós sintonizamos com o que nós estamos afinados, com o que está vibrando no mesmo diapasão que nós estamos, do que nós vibramos. Então, os bons espíritos, naturalmente, repudiam tudo que está ligado ao egoísmo, aos interesses materiais. Eles nunca estariam disponíveis a ser conectados por um preço. Nunca se pode vincular uma comunicação benfazeja, pura, séria, a um valor monetário. Não dá para a gente imaginar isso, um valor material. Não há o menor sentido nisso. O texto ressalta que não seria uma profanação evocar, à custa de dinheiro, os seres que nós respeitamos ou que nos são queridos? É claro que evocando, fazendo uma evocação, nós podemos conseguir uma ressonância. Mas, se for sem cuidado, de que tipo, não é? Que fonte traria essa resposta à nossa educação, aos nossos questionamentos? Se nós baixamos a nossa vibração, linkando o nosso chamado com interesses materiais, haverá, claro, sempre irmãos nossos, lá na espiritualidade, cuja vibração responde a esse nível vibratório. Corresponde. É essa coisa da sintonia que nós estamos falando. Daí nós vamos conseguir o quê? Respostas, sim, mas respostas que vão nos enganar também, como nós próprios estamos nos enganando. Resposta de espíritos zombeteiros, levianos, mentirosos, que ainda estão nessa fase do desenvolvimento e que vão estar prontos a responder da forma que esse nível vibratório, que essa sintonia possibilita, que essa sintonia pede. Então, o que nós precisamos, primeiramente, primeiro que tudo, é nos linkarmos com o bem, é nos conscientizarmos da importância do bem, de fazer o bem pelo bem. Então, precisamos de humildade, de devotamento, de seriedade, de abnegação, de desinteresse moral, porque nós estamos aqui falando só de dinheiro, quando se fala desse desinteresse moral. É a coisa de fazer pensando em receber uma retribuição.
não só uma retribuição material, que nós estamos nos referindo, mas uma retribuição, um agradecimento, fazer alguma coisa, utilizando a mediunidade e esperando ter um reconhecimento, um agradecimento. Não é que isso não venha, vem pelo simples fato do bem pelo bem. Se a gente faz o bem pelo bem, o bem-estar vem na forma de amizade, na forma de alegria para o nosso coração, na forma de nós nos sentirmos felizes por poder estar ajudando, mas não que nós vamos esperar isso. Isso é uma consequência natural, que não é para ser esperada, porque aí acaba todo o valor, e muito menos uma retribuição material. Então, a comunicação precisa ser desinteressada, porque se ela não for desinteressada, ela está abrigando, na sua essência, egoísmo e vaidade no mínimo. Então, isso já macula o sentido da comunicação, o sentido para que ela foi criada. Aqui no item 9, o texto nos fala da impossibilidade lógica, né? Segundo o que nós estamos falando e vendo até então, de se transformar a mediunidade em profissão, em maneira de subsistência, né? A mediunidade é uma faculdade, sim, mas ela é móvel e variável. Então, quem pretende tornar essa faculdade, essa ferramenta bendita numa profissão, isso é, ligá-la à materialidade, aos interesses materiais, pode ainda se decepcionar. Porque, é claro, a mediunidade só existe com a presença dos espíritos. Nenhum médium pode garantir a presença de um espírito em determinado momento. Então, como se pode explorar alguma coisa que não é nossa, de que não podemos dispor na hora que a gente bem entende? Então, em relação a esse perigo, o texto chama a atenção da proibição feita por Moisés, que, apesar dele mesmo já ter exaltado a coisa que se chamava profecia, na época, ele ter dito, quem dera que todo o povo profetizasse, ele acaba lançando uma proibição a que se profetizasse. Por que ele faz isso? Por que ele lança essa proibição? Justamente porque ele começa a ver esse desvirtuamento, esse caráter comercial, esse uso indevido que era dado à comunicação com os espíritos. Então, ele começa a ver essa perda de sentido. Então, modernamente, como fala o texto, né? O texto fala no espiritismo moderno, ele usa esse termo, né? Espiritismo moderno, essa exploração acaba gerando um descrédito. E o que fez, né, com essa, que se ressaltasse a seriedade necessária para que haja realmente um trabalho feito com responsabilidade. Então, como diz o nosso texto, o espiritismo moderno, ele eleva a mediunidade à categoria de missão. E aqui ele cita, então, ele dá referências do livro dos médiuns. Bom, o livro dos médiuns, tudo, né? A gente tem que estudar tudo. Ele se refere ao capítulo 28, que é do charlatanismo e do embuste, e ele cita como referência também o céu e o inferno, no capítulo 11, cujo título é Da Proibição de Evocar os Mortos.
Aqui no item 10, ele diz, a mediunidade é coisa santa. E é coisa santa, né? E ele ressalta a diferença, por exemplo, né, para nos esclarecer melhor, de um médico, por exemplo, que no tratamento, né, na sua profissão, no seu modo de subsistir, no seu trabalho material, ele doa o fruto do seu tempo, doa o fruto dos seus estudos, para atuar naquela, sim, aquela é uma profissão. Então, isso não pode, de forma nenhuma, ser comparada à que ele fala aqui, por exemplo, a mediunidade de cura, que é a que requer maior santidade, uma vez que o médium está ali como um canal. Então, se alguém disser assim, mas eu estudei mediunidade num lugar onde eu paguei para estudar. Então, é aconselhável que preste atenção nesse lugar, porque a ideia não é essa. Então, o médium de cura, o médium que faz, que realiza tratamentos, tantas coisas a gente vê, tantos tratamentos exitosos que nós vemos que a medicina já havia desenganado, tirado a esperança da pessoa se refazer, e na mediunidade, com a mediunidade, ela acaba recebendo o tratamento e tendo melhora, e tendo até chegando à cura, a sua própria fé, a sua própria ajuda. Então, o médium que realiza, os médiuns que realizam esse trabalho, estão ali como um canal transmissor. Eles estão repassando o que eles recebem dos bons espíritos. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca cobraram pelas curas, por tudo que eles empreenderam, pelos que eram ditos milagres, né? Eles nunca cobraram por nada disso. E o nosso texto termina aqui com uma importante recomendação. Ele diz assim: quem não tem do que viver, que procure outra forma que não a utilização da mediunidade para esse fim de manutenção da vida material. Porque não é para isso que a mediunidade nos foi dada por Deus. Nós lembramos, né, do Chico Xavier, por exemplo, no trabalho dele, de 400 e tantas obras que ele psicografou. Bom, além de todo o trabalho dele, né? Mas falando só nas obras. Eu li numa entrevista que ele deu a respeito disso, porque a família dele pressionava para que ele tivesse algum lucro com aquelas obras. Imagina se ele tivesse R$ 1 por cada livro, por cada edição, ele teria recebido muito dinheiro. Então, ele diz assim: graças a Deus, nunca entrou em nossas cogitações receber qualquer remuneração pelos livros psicografados, que nossos amigos espirituais consideram como sendo um dispositivo sagrado. E ele também considerava, claro. Mas é preciso que eu me explique. Tenho tido uma compensação muito maior do que aquela que pudesse vir ao meu encontro através do dinheiro, que é a compensação da amizade. Então, é como eu falei, não é que ele fizesse, que ele psicografasse pensando que ia receber amizade em troca disso, não é. Isso é uma decorrência natural, mas que não passa pela cabeça do médium quando ele está realizando um trabalho sério, um trabalho
com humildade, com seriedade, com tudo que nós já falamos. Mas isso vem como uma consequência natural. E ele diz aqui, a paga foi muito, muito maior do que qualquer dinheiro poderia. Que não há dinheiro que pague isso. E ele continua, espiritismo e mediunidade trouxeram amigos tão queridos que me dispensaram, que me dispensam, dispensavam tanto carinho, que me considero muito mais feliz com esses tesouros do coração, como se tivesse milhões à minha disposição. Realmente, não há milhão que pague essa satisfação de estar realizando o bem. E a importância do bem. Então, queridos, que nós procuremos estudar bastante esse assunto, que é bastante interessante e bastante necessário para nós, para o nosso trabalho, para as nossas intenções e para o nosso dia a dia, que nós possamos procurar estudar e, principalmente, procurar fazer o bem de uma maneira que isso se torne natural. É uma progressão, é um caminho, nós sabemos que é uma trajetória longa de formiguinha, nós estamos engatinhando, mas nós precisamos ter essa consciência de que procurar pensamentos bons, procurar vibrações positivas, pensar de maneira positiva, sem esperar nada em troca. Procurar ajudar no que for possível, a quem for possível, sem nenhum pensamento de retribuição, para que nós possamos, então, seguir nesse caminho lindo que Jesus traçou para nós. Muito obrigada a todos. Agradeço mais uma vez a casa pela oportunidade de trabalho, à direção espiritual, a Jesus e a Deus, nosso Pai. Fiquem bem, todos, com a paz de Jesus nos corações. Graças a Deus.